E mais uma sexta-feira chegou, mais uma oportunidade para podermos parar daquilo que é o nosso dia-a-dia, o nosso trabalho secular e, atendendo ao mandamento do Senhor, podermos estar aqui um pouquinho à parte, nas primeiras horas deste dia sagrado, que é o sábado, para, em primeiro lugar, agradecer a Deus as bênçãos que Ele nos concedeu ao longo da semana e também, sobretudo, termos esta recordação maravilhosa que Deus é o nosso Criador. E neste dia, à parte, nós estamos no sábado, o dia do Senhor, para louvarmos o nome de Deus, para estarmos reunidos em família, para louvarmos com hinos de louvor, para ouvirmos histórias bíblicas e para os mais pequeninos, daqui a pouco nós vamos ter essas mesmas histórias que vocês gostam muito e apreciam muito. Enfim, estamos aqui mais uma vez para que realmente o Senhor nos possa ajudar, nos possa abençoar e através do testemunho possa o seu nome ser honrado e também muitas vidas fortalecidas. Nós estamos aqui esta semana tendo o privilégio e a alegria de podermos ter também uma família que nós poderíamos dizer que já conhecemos, mas eu vou-vos já explicar. Portanto, nós temos 4 queridos que aqui estão, que são primos, portanto são primos. Não sei se recordam, seguramente sim, do primeiro programa que nós fizemos do Encontros ao Pôr do Sol, que foi com aqueles amados irmãos, todos irmãos, portanto, irmãos e irmãos de sangue, portanto, a família Ferreira, portanto, eram os irmãos Ferreira. Recordam-se perfeitamente. Se há algum querido que nos está a ouvir agora e não viu esse programa, vá lá à nossa página, no nosso site e vá ver, portanto, esse mesmo programa. Foi o primeiro que nós fizemos. E então, desta vez, nós temos o privilégio e a alegria de podermos ter um filho, portanto, de cada irmão Ferreira. Nós temos o Joaquim Ferreira, portanto, filho do nosso irmão José Ferreira. Muito obrigada pela sua presença e poder estar connosco. Também temos o nosso irmão José Ferreira, portanto, o filho do nosso irmão António Ferreira. E já agora, irmão, queria agradecer-lhe publicamente, porque nós temos sempre esta graça e este privilégio de encontrar pessoas como o irmão que nos cedem a sua casa. Ainda há pouco dizia, é verdade, está habituado a fazer alguma coisa nesse sofá que não é dar uma entrevista, pois não, irmão? Não é normal. É estar um bocadinho mais estendido do que o que está hoje. Mais na horizontal. É verdade, mas eu agradeço muito e obrigada a si e à sua esposa, à querida irmã Angélica, por nos receberem na sua casa e louvado seja Deus por isso e que Deus vos abençoe também por isso e por essa hospitalidade. Depois temos o Zeca, portanto, que é filho do Dinis Ferreira, portanto, acabamos por ser primos, como eu dizia no programa, o Dinis é meu tio e, portanto, o Zeca acaba por ser o meu primo. Seja bem-vindo também, obrigado. Que Deus te abençoe e obrigada por teres aceito o convite. E depois tenho o privilégio e a alegria também de ter a Isabel, filha do irmão Albano Ferreira, que é a minha cunhada. Portanto, estou feliz, estou contente porque estou cunhada, primos, irmãos de igreja, família, portanto, não poderia estar melhor. Mas que Deus nos ajude e nos inspire realmente a que este programa continue a ser uma bênção. Irmão Joaquim Ferreira, ia começar por si. Ainda há pouquinho nós estávamos em off e eu estava a dizer, portanto, que o objetivo deste programa será ouvir do lado da parte dos filhos aquilo que foi o desafio da vivência, portanto, dos vossos pais e aquilo que vós vos recordais quando pequeninos, daquilo que foi, pela graça de Deus, o privilégio do pai particularmente ter iniciado o grupo, portanto, da Igreja de Canelas. Kim, se puder partilhar a primeira memória que tem, que se recorda da sua infância, do trabalho do seu pai, daquilo que foi a sua própria experiência espiritual, o que é que me poderia partilhar? Eu recordo-me bem do programa que a pastora Emilu falou e eu pude realmente com muita alegria relembrar muito daquilo que meu pai contou nesse programa. Acredito. Porque nós sempre acompanhamos sempre o trabalho do meu pai, o trabalho missionário. Apesar de ele ter um trabalho, ele trabalhava na construção civil, mas sempre se dedicou muito à igreja. Uhum. Eu sempre conheci meu pai como ancião da igreja e envolvido na igreja e em particular no trabalho missionário. Ele tinha semanas, e eu recordo-me disso perfeitamente, que tinha estudos bíblicos praticamente todas as noites. Uau! E para uma família com 4 ou 5 filhos, realmente era um bocado difícil para a minha mãe. Mas, com a graça de Deus, tudo realmente era feito com muita alegria. E eu recordo-me também que, talvez há 55 anos atrás, mais ou menos, eu e o Fernando em particular, sim, éramos aqueles que o acompanhavam por uma razão muito simples, porque era necessário transportar a máquina de projeção. Exato. Porque aquilo na altura não havia televisão, e a televisão que havia era a preto e branco, mas muito poucas,
E então chegar a um lar, a uma família, e levar projeções. Os slides. Os slides, Exato. nós chamávamos projeções. Ok. Naquele tempo até era mais rolos, havia rolos Sim. com as histórias bíblicas, com estudos bíblicos, não é? Ilustrados a cores, e realmente aquilo era uma forma das pessoas virem, ouvir a mensagem, mas de uma forma realmente inovadora na altura, não é? E o que nessa altura tinha, como menino que era a função de pôr a máquina, portanto, de pôr aquilo a funcionar ou não? Não, nem isso. Talvez eu nem habilidade tinha para essas coisas com essa idade. O que eu fazia era um trabalho de muita responsabilidade. Meu pai ia de motorizada e eu ia atrás, na motorizada, para levar a máquina. Ok. Transportava a máquina. Para transportar a máquina, não é? Porque eu imagino, não sei, mas tinha 7, 8, 10 anos, por aí. Então não é? e o seu mano, o Fernando ia aí O Fernando também. Na mesma mota? Sim, ou era um, era o outro. Mas pois, um de cada vez, ok. Eu recordo-me alguns casos, por exemplo, para aquela zona da Seada, perto dos Carvalhos, em que realmente era notório. As casas enchiam, as pessoas arrumavam as salas e vinham muitas pessoas a ouvir a mensagem. E uma das coisas, eu era miudito, mas uma coisa que eu gostava muito já nesse tempo, eu acho que não é por ser meu pai, mas ele explicava aquilo muito bem, que era as profecias bíblicas. E aquilo ilustrado, eu tenho memórias desse tempo, realmente é extraordinário. Sem dúvida. Depois, irmão Zé, o recordar o seu pai, portanto, depois que vem, portanto, de herança de família, portanto, depois é partilhado e nós ouvimos nesse programa exatamente isso. A primeira memória que você tem como filho, portanto, e pequenino, das coisas de Jesus, da igreja, das viagens que na altura era como o pai dizia, não havia carro, portanto vós apanhavas a caminhoneta e portanto é verdade que esta família, portanto todos eles tiveram muitos filhos. Já agora, Kim, vós sois quantos irmãos? 6 irmãos? 6 também. 6 irmãos? 4 e 5 irmãos. E portanto, o que é que se recorda dessa infância? Nessa altura, o meu pai, nós funcionávamos, a maior parte das vezes, eu recordo muito mais de andar a pé do que propriamente de autocarro. Nós funcionávamos sempre a pé, íamos para a igreja de Canelas a pé, na altura, no início, mas depois passámos para Espinho. Exato. Mas uma coisa interessante que tinha é que, enquanto o meu tio andava de casa em casa, o meu pai também fazia um pouco esse trabalho, mas a maior parte dos estudos bíblicos era dado lá em casa. Ok. Tínhamos uma cave, onde ele passava então as tais projeções, essas máquinas. Ainda há pouco tempo uma máquina dessas foi exibida em Espinho. Que giro. E os irmãos estavam com dificuldade. A relíquia. Estavam com dificuldade em pôr o slide e eu já estava habituado a trabalhar. Ainda se lembrava. Exatamente, e fui lá pôr aquilo a funcionar porque era o hábito que nós tínhamos naquela altura e nós tínhamos as coisas muito presentes, a vinda de Jesus, tudo aquilo que nos era passado constantemente nesses filmes, que eram projeções paradas, mas aquilo, vibrávamos com aquilo e aquilo mexia connosco. Tanto que houve um episódio que eu posso contar e que se passou, e eu era muito miúdo, que num dia de inverno houve uma explosão de uma como é que se chama aquilo? De uma coluna de alta tensão, em que um raio cai lá. E nós estávamos tão imbuídos na volta de Jesus, quando vemos aquele clarão e aquela... Uau! Dizia a minha mãe e meu pai, é Jesus que está voltando. É incrível, nunca me esqueci dessa fase. Porque aquilo, nós vivíamos com aquilo diariamente, não era uma coisa que acontecia esporadicamente. E então, quando nós estamos com tudo isso a mexer, qualquer coisa que mexe, nós direcionamos para essa situação. E a vontade era tanta que nós achávamos que Jesus estava a vir. Tivesse sido, irmão, tivesse sido. Mas será, sim, na graça de Deus. Zeca, tu estiveste cá em Portugal e já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Portanto, eu de ti vou, sobretudo, também falarmos sobre a comunidade portuguesa na África do Sul, porque tu estiveste lá há muitos anos. Mas tu estiveste aqui até que idade, portanto, em Portugal? Eu, quando o meu pai foi para a África do Sul, eu tinha 11 anos de idade. 11. Então ainda te lembras até aos 11 da vivência, portanto, exatamente, de igreja? Lembro muito bem. O que é que tu te recordas disso? Eu recordo, portanto, ir com os meus pais, portanto, para a igreja, portanto, eu era o mais velho, portanto a Isabel, a Maria. O Kim, a Maria, e depois mais tarde a Isabel, portanto a Isabel aqui no cesto, no quadro da bicicleta, e nós acompanhávamos o meu pai. E depois mais tarde, quando o meu avô se converteu também portanto, à igreja, era ele que nos levava na motorizada. Portanto, foi uma experiência espetacular. Portanto, eu recordo muito bem desses tempos. Tu lembras-te, por exemplo, quando tu ias, portanto, na altura vós ias à Igreja de Canelas, Éramos a Igreja de Canelas,
Portanto, se ficaste até aos 11 anos, ainda te lembras da escola sabatina infantil, nessa Sim, altura? Tens alguma recordação? Eu lembro mais ou menos, porque eu lembro-me das estampas que nos davam, se a gente, portanto, eu lembro quando eu cheguei a decorar versos da primeira, segunda e terceira de João, e era aí que as pessoas nos davam essas estampas como para nos... Um incentivo. Eu tenho muitas memórias muito bem. Espetaculares. Isabel, tu, pronto, és uma das mais novas, não és a mais velha, portanto, dos irmãos da família, mas eu sei que, portanto, pela graça de Deus também tiveste o privilégio de nascer na igreja. Quando tu nasceste, os teus pais já estavam na igreja. As primeiras recordações que tu tens de infância, e eu sei que ali, particularmente em Canelas, sempre tivemos a oportunidade, o privilégio e a alegria de ter bons monitores e bons formadores. O que é que tu te lembras dessa altura? Em primeiro lugar, uma imagem que eu tenho sempre do meu lar, nós morávamos perto da igreja, morávamos em Canelas, íamos a pé. E uma das imagens que ficou gravada foi que chegava a sexta-feira, tomávamos todos banho e ajoelhávamos todos em rodinha. Se calhar a oração era quase dos filhos, se calhar era quase muito parecida umas com as outras, mas todos orávamos e meu pai habituou-nos sempre a chegar às horas do sábado, nos ajoelharmos e orarmos. E depois ficávamos sempre muito contentes quando a minha mãe fazia uma roupinha nova e tudo, íamos a pé para a igreja, íamos todos contentes. E claro, e na igreja meu pai levava-nos sempre, incutia-nos sempre a participar nas coisas e nas escolas sabatinas, participávamos, cantávamos, as pecinhas que fazíamos, os teatros, fazíamos tudo e sempre com a ajuda do meu pai perguntávamos muitas vezes se fazíamos bem, se não fazíamos, era o nosso guia também em muitas das coisas. Exatamente. Nós ainda há pouco estavas a falar sobre esta questão de, pronto, como meninos e pequeninos, portanto, fazer todas as coisas na igreja. Nós chegamos agora ao momento importante para as crianças também, portanto, que é a história bíblica. Nós vamos então agora dar estes minutinhos que vocês muito apreciam. Fiquem com atenção, vem a história para as crianças. Olá princesas, olá príncipes, estou muito feliz por estar convosco outra vez para mais uma história. Vocês gostam de histórias de tesouros? Eu gosto muito! Vocês sabiam que Jesus contou uma história sobre tesouros? É verdade! Jesus contou que um dia um homem estava num terreno e reparou que alguma coisa dura, ele escavou. Escavou? Que seria aquilo? O que é que isto parece? Ele escavou, abriu. Uau! Era um tesouro muito valioso e o homem ficou muito feliz e teve uma ideia. Sabe o que é que ele fez? Fechou tudo, voltou a enterrar o tesouro, tapou. E depois, sabe o que é que ele fez? Voltou para a sua cidade, para a sua casa e vendeu tudo o que tinha, tudo, vendeu tudo. E com o dinheiro que conseguiu, voltou novamente àquele campo. Comprou o campo e agora o tesouro era seu. Agora era o dono de um valioso tesouro. Sabem o que é que Jesus nos queria ensinar? Sabem qual é o nosso maior tesouro? Isso mesmo, é a salvação. E Jesus, com esta história, queria nos mostrar que para termos a salvação, temos que deixar tudo de lado, todas as coisas deste mundo, e entregar a nossa vida a Jesus. Tal como aquele homem fez, deixou tudo o que ele tinha para ficar com aquele tesouro. Devemos seguir o seu exemplo, deixar todas as coisas deste mundo que não são importantes e ficar com Jesus. Vamos ser mais felizes. Jesus gosta muito de nós. Ele quer viver no nosso coração. Só temos de entregar a nossa vida a Ele. Vamos ser muito felizes. Um grande beijinho e até à próxima história. Foi bom termos a oportunidade, mais uma vez, escutarmos mais uma lição, mais uma história bíblica, que, como todas, nos trazem ensinamentos, lições. E para ti, pequenino e pequenina que estás aí em casa, escuta a voz de Jesus, assim desde pequenininho, porque com certeza Deus quer ser o teu melhor amigo, o pai e a mãe já te ensinaram isso, e com certeza que depois de adultos nós continuamos a experimentar esta amizade,
que Deus tem por cada um de nós e que nós queremos ter por Ele, e daí estarmos aqui também a testemunhar e a partilhar o amor de Deus. Nós voltamos à nossa conversa, estamos aqui para a segunda parte do nosso programa. Zeca, eu ia começar agora por ti. Portanto, como nós dissemos, tu estiveste em Portugal até aos 11 anos de idade. Entretanto, por decisão da família, portanto, os teus pais imigram para a África do Sul. Eu não sei se o tio Denis foi primeiro, foi isso. Queres-me recordar um bocadinho essa história, por favor? O meu pai teve imensas dificuldades, portanto, no trabalho, não só porque ele mudou de religião, Exato. Perdeu o emprego, foi trabalhar com os irmãos que o apoiaram, Exato. não foi? Mas mesmo assim o meu pai continua a ter muitas dificuldades, então ele decidiu ir para a África do Sul. E então em junho de 1966 o meu pai deixou a família cá em Portugal e partiu para a África do Sul. E passados 6 meses nós fomos chamados para ir ter com o meu pai. Então, e foi logo a mãe e todos os filhos? Exatamente. Os portanto, a Isabel, ela já era nascida. Portanto, os filhos todos já estavam nascidos. Isabel tinha mais ou menos 2 anos de idade quando foi para a África do Sul. Como é que é isso? Portanto, estavas, num país, 11 anos, não é? Estavas habituado a uma realidade, chegas agora a outro país diferente, uma língua diferente, embora é verdade, na igreja foi a comunidade portuguesa, mas não foi foste assim. também para a inglesa? Pois, porque quando nós chegámos lá em 66, não havia igreja portuguesa. Ok. Então nós fomos, para já, eu acho que devo dizer isto, quando eu e a minha mãe e os meus irmãos chegámos à África do Sul, nós fomos viver para a casa do irmão João Gonçalves, da igreja de Canelas. Sim, senhora, muito bem. Foi ele que nos apoiou. Que vos acolheu na altura que vós lá chegastes. E apoiou o meu pai e tudo isto. E então nós íamos com eles para a igreja inglesa. Ok. Só que, entretanto, o pastor começou a ver que já havia um bom grupo, e então ele teve o cuidado de nos conceder uma salinha ao lado, e então ele, um ancião ou quem fosse, vinha para esse grupo de expressão portuguesa. E então era quando a Ruth, exato, que na altura ainda não era minha esposa. Exato. Portanto, a Ruth, já agora uma à parte, se os irmãos viram, portanto, o programa há 15 dias, portanto, foi uma das irmãs que esteve connosco, portanto, a esposa, portanto, do Zeca, muito Exatamente, bem. era uma das tradutoras. E a outra pessoa que era tradutora era a irmã do Tony da Conceição, que também é o meu cunhado, que está casado com a Isabel. Ok. E então esse foi o primeiro grupo. Então portanto, tu fizeste parte, e os primos e os tios, desse primeiro grupo. Okay. E depois então, quando o grupo começou a crescer, então é que nós fomos para a igreja inglesa, a igreja portuguesa em Malverne. Okay. E então daí é que depois surge, porque agora há a igreja portuguesa de Malverne e a igreja portuguesa da Ilha. Exatamente. Assim o que é que tu te lembras daí, portanto, da tua juventude? E por tu quantos anos é que lá ficaste? Acabaste por ficar na África do Sul? Eu fiquei, portanto, de 66 até 2002, quando eu vim portanto, fui com 11 e regressei com 47. Uau. Tu tens mais anos da África do Sul do que tens de Portugal. Exatamente, de Portugal. E foi mas já lá vamos. Ainda há pouco eu fiz a pergunta, mas eu vou voltar a ela. Irmão Kim, e particularmente para aqueles que conhecem, portanto, vós como família Ferreira, o que eu sinto e que é algo de interessante e de extraordinário, de alguma forma todos vós sois sensíveis à questão da música. E, portanto, há muitos dons, muitas vocações e talentos que, pela graça de Deus, em todas as famílias se vai vendo. Um incidindo mais num aspecto, outro incidindo mais noutro. Acha que o facto do pai estar como pioneiro e como missionário, se calhar o vos ter lançado em alguns desafios de música, de canto, de gerir congregações, como é que veio essa questão dos diferentes talentos que vós tendes em família? Eu não sei responder essa pergunta, só sei dizer que nós, como família, como filhos, estivemos sempre muito envolvidos na igreja, nas atividades da igreja, desde criança. Exato. Todos nós passamos pelo rol do berço, exato. Portanto, por todas as classes da escola sabatina, classe dos jovens, enfim. E realmente é natural que a música e os cânticos estão sempre presentes. E me parece realmente que existe esse ponto comum, que todos nós gostamos de cantar. Portanto, e em Canelas, uma das forças grandes em nível musical é a música coral. Portanto, o Fernando teve muitos anos à frente do Coro de Ventos, entretanto ele foi para a Igreja de Pedroso, nós assumimos essa responsabilidade e pronto, é mais realmente um dom do que propriamente
conhecimentos ao nível de musicais, mas pronto, fazemos com muito gosto, mas todos nós gostamos de cantar, isso é uma verdade. Sem dúvida. Aliás, eu acho que é importante até realçar isso que o Kim referiu, o dar essa oportunidade a que as pessoas se sintam úteis e possam naturalmente desenvolver os dons e as vocações que Deus vai entregando, e daí talvez fazer apelo para que não se inibam, para que realmente, se são necessários, o poder se implicar, mesmo que hoje não façamos tão bem, amanhã podemos fazer melhor, pela graça de Deus. E é um meio natural de surgir e de florescer vocações, no fundo, a Igreja. Eu penso que a Igreja de Canelas, em particular, porque é dela que eu falo, é uma igreja realmente que dá espaço para as pessoas realmente exercerem os seus dons. E realmente, a nível da música, é ali que nós nos sentimos bem, não é? Sentimos bem. E louvar a Deus realmente é um privilégio que todos nós temos, não é? E eu recordo-me perfeitamente que nós começamos na escola sabatina com os cânticos e nós mesmo em casa, a minha mãe também é uma pessoa que gostava de cantar e incentivava-nos nos hinos, etc. Quer dizer, foi sempre uma alegria muito grande e sempre estivemos muito direcionados para a música, além de outras atividades, sim, sem dúvida. Não é? Irmão Zé, falar de uma sexta-feira, de um pôr do sol, ou de sexta-feira, ou de sábado, na vossa família, desde pequenos, agora até agora, ainda há pouco estávamos a falar, agora é os filhos, agora é os netos, portanto a família vai crescendo pela graça de Deus. Como é que são vividos esses momentos? Porque vós também tendes muitos dons e muitos talentos, portanto espalhados por muitos na vossa família. Sim, mas eu na parte musical acho que o talento foi passado ao lado. Mas tem talento para outras coisas. Exatamente. Mas canta no coro também, já agora, deva-se dizer. É baixo, irmão. Canto, eles até me dizem que eu sou poliglota. Canto um bocado cada voz, mas são coisas que já nascem com a pessoa. Ok. Mas quem herdou essa parte, claro que foi o meu irmão. Exato, ele, sem dúvida, que ele já dirigiu o coro desde os 15 anos. Exato. 15 ou 14, assim, uma coisa. Ele tem 63 ou 64, também não sei ao certo. Portanto, já são muitos anos. Não passou por mim o talento, passou para o meu filho, mas ficou está em família na mesma. Mas, irmão, o sentir-se integrado numa igreja, o irmão sempre foi, eu já tive o privilégio de passar pela vossa igreja, a Igreja de Espinho, e sempre vi o irmão envolvido, podia não ser na questão do canto, mas realmente sempre tem outras vocações onde se sente mais à vontade. Sim, aliás, foi uma das coisas que o meu pai nos incutiu e a minha mãe, era que o meu pai e a minha mãe nunca nos mandou ir à igreja. Nunca nos incentivou a ir à igreja. Eles iam connosco à igreja. Portanto, seja a reunião de jovens, seja a reunião de petições, seja no que estivéssemos envolvidos, sempre estavam presentes. E isso nunca desmotivava, porque hoje em dia sente-se muito que os jovens, o pai diz, vai à igreja, filho, mas o pai não vai. Portanto, isso desmotiva muito. Naquela altura, nós andávamos sempre juntos. Quando cantávamos, tínhamos uma maneira de cantar que era entusiasmante. Hoje em dia, às vezes, nós estamos a cantar na igreja e os irmãos estão com a boca fechada e eu acho muito estranho aquilo. Assim, mas por que não cantam? Tu não gostar da mensagem? Ou às vezes estarmos a dizer, por exemplo, seja o coração alegre e o nosso semblante não transparece alegria nenhuma, não é? Às vezes acontece e aquilo que o Kim falou acerca da mãe que gostava de cantar, a minha mãe cantava quando estava alegre e quando estava aborrecida cantava mais ainda. Portanto, mas vós se calhar sentias a diferença do timbre. Sim, mas ela até quando estava um pouco revoltada com alguma situação que acontecesse, ela cantava, era uma maneira dela se expressar. E isso a todos nós, todos os filhos, nós todos pertencemos ao coro de Espinho. Eu não tenho memória desde quando é que canto. Exato. Mas todos nós estamos ligados. E é incrível, depois de tantos anos, sempre continuamos ligados. E é muito difícil desligar-nos dessa parte. Porque aquilo mexe connosco. Eu nunca mais me esqueço um dia quando estava a cantar o Alélio Dendel e a força e a intensidade foi tanta que eu calei-me e eu disse, alguém está a cantar por nós. É impossível que nós estejamos a cantar com esta intensidade. O coro dos anjos ali estava. Nós sentimos perfeitamente. E isso mexe connosco. Não é uma coisa que é fácil de explicar, mas sente-se perfeitamente. Isabel, falar, e eu conhecendo, portanto, e crescemos juntas, portanto, tu já tiveste diferentes e inúmeros ministérios na igreja. Portanto, fazer várias coisas e de experimentar. Se quiseres recordar algumas delas e poderes-me dizer qual é aquela que tu mais gostas. Também tens, pela graça de Deus, muitos dons e muitas vocações.
A começar pelas crianças, já foste monitora, sim, não é? Fui monitora, já fui diretora do Geral das Crianças também. Se tiver uma boa equipa, também gosto de trabalhar com as crianças e organizar programas e essas coisas. Também gosto muito na música, na direção musical, também já tive aí umas 2 ou 3 vezes. Também gosto, é triste quando recusam o louvar a Deus, mas pronto, tirando essas partes, acho que é um departamento que gosto de trabalhar, de convidar as pessoas a louvar a Deus, e muitas vezes gostava de colocar pessoas a cantar lá na frente, que até nos momentos de louvor, que não estão habituadas a cantar, mas que gostam de cantar, que têm, nota-se que têm, acho que às vezes não têm tanto esse dom, mas têm prazer de estar ali a louvar, e nota-se no seu semblante. Não é tanto a intuação, mas é o sentido da frase que estão a dizer. E eu muitas vezes convidava pessoas que sabiam, que gostavam imenso de louvar a Deus e de estar à frente da congregação. E também no diaconato também gosto de trabalhar, gosto de organizar as coisas e estar à frente, mas também gosto de trabalhar nos bastidores. Se mandarem trabalhar nos bastidores, também gosto. Muito bem. E no diaconato onde estou, por acaso estou este ano lá, também gosto e sinto que é recíproco também dos diáconos, que acho que sim, que também gostam pronto, tento também não ser muito exigente, mas fazer o nosso trabalho melhor para Deus, que é isso que estamos lá a fazer. Muito bem. Servir o nosso Deus. Amém. Pronto, Amém. E todos os departamentos que eu tenho passado e que tenho aceito é porque realmente tenho-me dedicado e gosto. Quando aceito é para me dedicar e fazer o meu melhor. Muito bem. Nós há pouquinho estávamos a falar e, portanto, da experiência da preciosidade, da importância da música. Chegamos ao nosso momento de louvor, nós vamos cantar todos juntos um hino que a família também aprecia bastante e para nós também diz muito, não desistir. É verdade que às vezes há muitas coisas na nossa vida que parece ser mais fácil desistirmos, mas não desistir. Então vamos cantar todos juntos o hino 150 com toda a devoção no nosso coração. Sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir. Sem dúvida que é o Espírito do Senhor, é a sua graça, o seu poder que nos ajuda a não desistir. E se você que está aí em casa
está a ter algum desafio, se está a ter alguma tribulação, se é a primeira vez que contacta este programa, saiba que nós estamos aqui para que, através destes singelos testemunhos, possa também conhecer este Deus que faz todo o sentido na nossa vida. Não desista. Prossiga em nome de Jesus, pela graça do Senhor. Eu acredito que novos dias virão, sobretudo a esperança, que é essa que vem na palavra de Deus, de um dia Jesus voltar, e então aí sim nós podermos experimentar a vida real e verdadeira que Deus sempre almejou que nós pudéssemos viver. Por isso, continue connosco e obrigada pela sua presença. Nós estamos agora na última parte do nosso programa, de caminho vamos encerrar o mesmo. Irmão Joaquim, ia-lhe perguntar, com certeza que é impossível em 30 minutos, 10 minutos repartidos, nós podermos pegar na vida de todos vós e podermos, enfim, falar de tudo. Mas se você pudesse realçar uma experiência que teve com o senhor ou com alguém, alguma coisa que se recorda e que realmente possa lhe ter dito alguma coisa, se puder partilhar connosco. Sim. Portanto, ia falar do meu pai, necessariamente. Ok. Portanto, o meu pai sempre eu conheci como ancião da igreja e como um pregador sempre muito presente. Eu recordo que, não sei, talvez na década de 60, a guerra colonial começou em 61, 62, e, entretanto, todas as famílias em Portugal estavam preocupadas com os seus filhos. Exato. E o meu pai tinha alguns filhos já, que eu recordo, nessa altura, talvez faltasse 5 ou 6 anos para nós irmos ao serviço militar. E eu recordo-me que uma vez ele, num culto na igreja, disse que não estava preocupado com isso porque Jesus vinha antes de nós irmos para o serviço militar. Isto é só para demonstrar a forma como o meu pai vivia esta esperança da segunda vinda de Cristo. E, entretanto, Fernando foi para a tropa, foi para o ultramar, eu também fui para a tropa e fui para o ultramar. Entretanto, os outros também foram e Jesus ainda não veio. Mas o que eu gostava de testemunhar é que ainda hoje, apesar disso, meu pai ainda vive essa esperança e nós vivemos essa esperança do breve retorno de Cristo a esta terra. Amém. E uma das coisas realmente que meu pai também gostava muito ao nível das pregações, ele tinha sempre umas pregações muito apelativas à igreja. Portanto, é um homem humilde, mas realmente... E cristocêntricas. Muito cristocêntricas, sempre no sentido de ajudar a igreja a aproximar-se de Cristo. E ele realmente, como eu disse já na primeira parte, ele gostava muito das profecias. E então, ainda é isso que me recordo quando eu acompanhava e pronto, era essa experiência que eu gostava de partilhar. Amém, amém. Irmão Zé, ainda há pouco o irmão Joaquim falava sobre esta questão e realmente para nós, povo do Advento, não é? Adventistas do 7º dia, que aguardamos a volta de Jesus, os anos vão passando e, portanto, nós estamos aqui a falar já dos queridos familiares que já traziam esta herança, já a viviam intensamente em cada dia. É verdade que os dias vão passando, os anos vão passando, aguardamos e temos essa esperança no nosso coração. Se nós pudéssemos dizer, e eu perguntar-lhe a si, se tivesse que agradecer alguma coisa ao Senhor, o que é que lhe agradece hoje? Hoje, nesta sexta-feira, no nosso pôr do sol, o seu coração se regozija e agradece ao Senhor o quê? Uma das coisas que muitas vezes me vem à cabeça é eu ter nascido adventista. Amém. Porque eu nasci numa época, ou cresci numa época, em que toda a gente dizia: tu não podes fazer aquilo, tu não podes ver aquilo, tu não podes ir para acolá. E era muito complicado. E eu, quando era novo, achava aquilo muito estranho, assim, mas porque é tantos nãos, tanta coisa. Exato. Só passado muitos anos, eu começo a entender que afinal eu fui tão protegido. É verdade. E fui tão abençoado. E hoje eu agradeço a Deus por ter nascido na Igreja Adventista e por ter mantido Adventista e oxalá eu consiga exatamente ter essa ligação com Deus até que Ele venha. Amém, amém. Aliás, essa questão é pertinente que o irmão realçou. Às vezes parece que compreendemos, alguns possam compreender as orientações de Deus como impedimentos para. E realmente é um impedimento, mas não é para não termos a felicidade, é exatamente para a promover. E às vezes a nossa visão humana, quando não está imbuída do Espírito de Deus, parece que há os tais nãos que não podemos, não fazemos, não vamos, não coisa, mas é exatamente para promover ainda mais a nossa felicidade, resguardando-nos e protegendo-nos de coisas piores e más que poderiam privar essa mesma felicidade. E é interessante que aqueles nãos que haviam na época,
hoje é a sociedade que se preocupa com isso. Exatamente. E já não é a igreja, já é a sociedade que tenta incutir na juventude, que já vai muito atrasado, porque infelizmente a juventude caminhou por um caminho que já não é muito fácil andar para trás, mas eu reconheço que afinal eu fui tão protegido, eu tive, agradeço a Deus por ter levado todo este caminho desta maneira, e os nãos que eu não conhecia na altura, hoje é uma bênção. Ainda bem que eu tive tantos nãos. Amém. Isabel, eu estava aqui a ouvir o irmão Zé e estava a pensar nisto, deste privilégio que nós tivemos, pela graça de Deus, de nascermos já num lar adventista. E como tu tens como trabalho já há muitos anos e convives com muitas colegas e muitos amigos de profissão e, portanto, de trabalho, que não têm esta mesma fé que nós temos, esta mesma prática de dia-a-dia cristã, do fim de semana, do sábado na igreja, o que é que seria, às vezes eu penso nisto mesmo para mim, o que é que seria a minha vida se não fosse a igreja? Se não fosse a família da igreja, se não fosse a minha própria experiência de tais vocações, de estar na igreja, de me envolver. Quando tu pensas nas tuas colegas e vês, por exemplo, ou ouves algumas das conversas, dos desafios, se calhar das angústias, e tu própria constatas e acabas por comparar daquilo que tu conheces e que é a tua própria vida, o que é que o Senhor tem trazido à tua vida que notas que realmente vale a pena em comparação com alguns amados que não conhecem Jesus? Tudo. Ao ver realmente, e às vezes conversas, como tu disseste, conversas que eu ouço entre elas, e que por acaso ainda hoje uma colega minha me disse, estava a perguntar a outra e depois perguntou-me assim: mas Abel, tu não achas que a gente ganha pouco para o que trabalhamos? E eu disse, filhinho, para o que trabalhamos se calhar ganhamos pouco, mas olhando a tudo que anda à nossa volta e do que se vê à nossa volta, eu dou graças a Deus pelo que ganho. Eu disse-lhe assim. E ela nem disse nada, calou-se, porque ela pensava que eu ia... Exato. E como isso, muitas outras coisas também em relação à dependência, ainda aqui atrasado uma colega, aos pouquinhos eu também vou dizer, não vou dando palestras, não vou dar palestras, mas aos pouquinhos também vou partilhando coisas. E então outro dia uma mocinha me dizia que pelo menos 5 cafés tinha que beber por dia. Eu disse ao filhinho, eu não sou dependente, eu sou livre. É isso. Eu sou livre, não sou dependente. Nota-te, estás dependente, tens que beber o teu café. Pronto, e então ao ver estas coisas nós notamos que nós tentamos não ser dependentes de nada, não é? E nós na nossa vida cristã tentamos incutir aos nossos filhos os tais nãos, que eu acho que eles já entendem, que já vão entendendo que realmente essas tais proibições é só para o nosso benefício, é só para o nosso bem, é só para o nosso crescimento. E eu dou graças a Deus também por conhecer... Conheço e luto cada dia para me aproximar de Deus e ser semelhante a Deus. Amém. E um dia ir para o céu encontrar a minha mãe. Amém, é verdade. A tua mãe adormeceu e acreditamos em Jesus já há alguns anos. E também foi uma querida irmã, portanto, durante muitos anos tivemos o privilégio da sua presença. Mas eu creio que isso que tu disseste é também um dos motivos, cada vez mais nos agarrarmos à palavra do Senhor, de reencontrar amados que já adormeceram. E dá um bocadinho a ouvir aqui os primos, quando eles falaram da mãe a cantar, exato. É a imagem que eu tenho da minha mãe, sempre a cantar, a lavar a louça a cantar, a fazer qualquer coisa a cantar. Exato. Cantava imenso também. Amém, amém. Zeca, estamos a falar de cantar e isto é impossível realmente eu também não tocar esta tónica na tua vida, porque eu me lembro de ti desde sempre, portanto tu tiveste e tens tido pela graça de Deus o dom e a vocação também do louvor, do canto, e tens consentido que Deus vá desenvolvendo isso na tua vida. Isso representa o quê para ti? Portanto, eu devo agradecer a Deus em primeiro lugar e depois à minha mãe, porque a minha mãe também gostava muito de cantar. E então, eu acho que aqui a coisa vem sempre das mães. As senhoras estão... A minha mãe, porque a minha mãe quando veio para a igreja já era... Exato, já era adulta, sim, portanto, sim. E ela cantava razoavelmente bem. Exato. E cantava músicas do mundo. Exato, pois era. E eu, como era o mais velho, eu lembro muito bem das músicas que ela cantava. Pois é. Cantava lembro dos tempos passados que eu cantava com ela, que era uma alegria. Pois é. Mas
Mas esta coisa da música, eu tenho que agradecer à minha mãe, mas também à minha esposa. Eu ia dizer isso mesmo. Tu depois tiveste o privilégio de ter uma organista só para ti. Então não tive hipótese. Tinha que ser. E o Kim também tem uma organista. E a filha também. E a filha também. Todas as sextas-feiras. Exato. Porque este inário que nós temos, nós já começámos a usá-lo na África do Sul em 1999. Exato. E então eram músicas muito novas. Exato, portanto, a novidade maior na parte altura. das músicas não eram conhecidas. Exato. E então eu, a Ruth e um outro irmão, mais a esposa, nós todas as sextas-feiras estávamos 2, 3 horas a ensaiarmos aqueles hinos que é para depois, no sábado de manhã, Já ensinar à igreja. Muito bem, para ensinar à Mas igreja. é espetacular. Amém. A experiência. Amém. É verdade, é verdade. Sabem, queridos, infelizmente o nosso tempo já acabou, mas eu gostava sobretudo de realçar este aspecto, porque creio que eu tenho isto no meu coração e eu acho que tenho a certeza, a melhor herança que nós poderemos deixar aos nossos filhos é o conhecimento do Senhor. Amém. E nós vemos exatamente, vós sois uma geração que já recebeu como herança um legado da parte de Deus, pela graça de Deus também, porque nós não temos tempo para falar tudo, se nós quiséssemos agora falar dos filhos ou dos netos, que pela graça do Senhor também já vão recebendo a mesma herança que vós um dia recebestes. E, portanto, louvado seja o Senhor por isto. Temos dificuldades, temos desafios, sim, sem dúvida, mas com o Senhor ao lado as coisas são diferentes. Diga, irmão Zé. É só um pormenor. É engraçado que quando eu ia à igreja, quando eu era novo, os meus pais nunca me obrigaram a nada, mas o exemplo deles foi importante. Foi isso que me movimentou e era isso que levava os filhos todos atrás. Onde eles se movimentavam, os filhos estavam lá e o exemplo deles foi que moveu toda a família. É a maior pregação. É a maior pregação. Irmão, é a maior pregação. Irmão Joaquim, se puder orar connosco e por nós, eu agradeço, por favor. Santo e bom Pai que estás nos céus, estamos-te gratos, bom Deus, por estes momentos que aqui passamos. Amém. Agradecemos, Senhor, pelos pais que nos deste. Amém. Agradecemos, Senhor, pela família que nos deste. Amém. E agradecemos, Senhor, porque nos deste o conhecimento da Tua Palavra. E sentimos, Senhor, que tens sido uma bênção ao longo das nossas vidas. Muito obrigada. E que os nossos pais foram, Senhor, fonte de inspiração para todos nós. Ajuda-os, Senhor, para que eles possam viver de acordo com a Tua vontade, como tem sido no passado. E possamos, Senhor, testemunhar da alegria que temos de um dia ter conhecido Jesus. Amém. E viver esta mensagem com a esperança da segunda volta de Jesus. Abençoa-nos a nós todos, abençoa também este programa. É o que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar consigo, agradecemos a sua presença, encontramos-nos de hoje a 15 dias e tenham um bom sábado.